Olá amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez no canal do Marcão 777 e podendo falar com a palavra de Deus com todos vocês. Hoje o nosso estudo bíblico é duplo. Por que que nosso estudo bíblico é duplo? Porque hoje nós iremos falar duas matérias. A lição de número 20, que é o dízimo, e a lição de número 21, que são as ofertas. É uma matéria na qual muitas pessoas usam para enganar os seus fiéis, simplesmente como um método de negócio para tomar o dinheiro e outras coisas mais que nós iremos entender aqui conforme a lição vai passando. Então a lição hoje é de número 20 e número 21. Iremos falar sobre os dízimos e as ofertas. Vamos fazer uma oração para que Deus abra o nosso coração, para que Deus abra a nossa mente e que nós possamos entender qual que são os propósitos do dízimo e da oferta. Vamos orar. Santo Eterno Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui, podendo falar da Sua palavra. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Pedimos a Ti que com o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que possamos entender a Sua palavra e que não sejamos mais enganados pelas pessoas que gostam de usar o Seu nome, Pai, somente para enganar as pessoas. Abra nossa mente para que não nos enganemos com as palavras falsas, com as palavras mentirosas. Esteja conosco, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E é isso aí, meus amigos, nós vamos aqui para a introdução. Eu irei ler a introdução do dízimo e das ofertas. E como sempre, iremos passar alguns capítulos e alguns versículos para que possamos entender um básico, porque a Bíblia tem muito a nos ensinar. Então vamos aqui. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material. Em seu amor e no seu processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes de seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo. Ele nos fez administradores de suas riquezas, e numa sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando o nosso encargo à administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes 90%. E como a Bíblia ensina, essa parceria nos rende eternos dividendos. E aqui hoje nós iremos aprender que o dízimo e as ofertas pertencem a Deus e devolvê-lo nada mais é que dever de todos nós. Mas precisamos ir além do dever. Em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação, o cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentidos, e a Bíblia nos ensina a ofertar também como ato de adoração. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Como Deus manifestou o seu amor por nós? Está em 1 João, capítulo 4, versículo 9. E aqui está assim, meus queridos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Veja aqui a palavra de Deus nos diz que Deus se entregou para nós. Deus nos deu o seu Filho para que possamos ser salvos. E através disso nós vemos o amor de Deus manifestado por nós. Vamos continuar aqui. O que Deus faz para seus filhos? Deuteronômio 8, 17 e 18. Aqui está assim. E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus,
que Ele é o que te dá força para adquirires poder para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesses dias. Nós vemos aqui que Deus é quem nos dá força para que adquirimos o poder, é Deus que nos dá os dons para que para que nós corramos atrás do nosso trabalho, das nossas coisas. É Deus que permite que a gente acorde de manhã. É Deus que nos dá saúde. Tudo é permitido por Deus. Se nós temos um trabalho, se nós temos um dom, é porque Deus nos deu aquilo. E por que razão Deus possui direito sobre nossos bens? Porque Ele é o nosso Criador. Porque Deus é o nosso mantenedor. Porque Deus é o nosso Redentor. Na próxima pergunta, diz assim: que percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como ato de adoração? Levíticos 27:30. E aqui está assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Nós vemos aqui que o percentual que Deus nos pede é 10%. Nada mais e nada menos que isso. São apenas os 10%. O dízimo, ele é um cargo de consciência do cristão. Ele sabe que esse dinheiro é para manter a casa de Deus, para que continue a obra de Deus. Eu escuto às vezes as pessoas dizerem assim: ah, mas eu não paguei o meu dízimo. A gente não paga o dízimo, a gente devolve. Nós vemos que o dízimo, ele é para manutenção da pregação da palavra. O pastor, ele tem o direito ao dízimo se ele vive da palavra de Deus. Como é que ele vai cuidar da família dele se ele não tem um emprego? Se o emprego dele é ser pastor? Tem muitos pastores que pastoreiam a sua igreja e têm o seu trabalho. Nós vamos ver aqui no livro de Números 18:21. E aqui está assim: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério, que exerce o ministério da tenda da congregação. E nós vemos aqui também em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Nós vemos que Deus nos incita a ter confiança na sua palavra. Você vê que Deus nos diz que a nossa fidelidade nos vai trazer segurança. A palavra de Deus será pregada, não irá faltar nada para que isso seja feito. Nós vemos aqui porque que Deus nos pede um cargo de confiança para que possamos fazer conforme a sua palavra. Agora nós vamos ver o que é uma oferta, como que devemos agir com as ofertas de Deus. Nós vemos aqui em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elemento de adoração. Está em Malaquias 3:8. E aqui está assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alcançadas. Nós vemos que Deus nos fala da importância do uso correto do dízimo e oferta. O dízimo e oferta não foi feito para enriquecer pessoas. O dízimo e oferta não foi feito para me enriquecer. Nós somos abençoados de acordo com o nosso trabalho, de acordo com os nossos afazeres. Deus nos dá sabedoria para que possamos ter uma vida normal e que não falte nada na nossa vida. Você vê essa pandemia, muitas coisas fechadas. Deixe aqui nos comentários, você que acredita na palavra de Deus, você que acredita em Deus, você que é fiel em Deus, se Deus te deixou na mão durante esses dias. Rico não ficamos, mas não faltou nada para nós. Isso é confiança em Deus, isso é acreditar na palavra de Deus. E o dízimo e a oferta, ele é comparado ao mesmo nível de adoração. Pois quando você devolve o seu dízimo, ou quando você oferta a Deus,
é sempre um modo de agradecer a Deus pelas coisas que Deus tem feito por nós? Veja, no meu caso, eu sou cabeleireiro. Se Deus não permitisse que o cabelo crescesse, o que eu ia fazer da vida? É lógico, eu ia buscar um outro trabalho. Assim como eu faço artesanato hoje, faço pintura, faço minhas luminárias de cano de PVC, já fiz crochê, já vendi bastante tapete de crochê. Isso não é vergonha para homem nenhum. Vergonha é roubar. Vergonha é enganar os outros usando o nome de Deus para aquecer financeiramente. Isso é vergonha. E graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Vamos aqui complementar aqui o nosso estudo. E quais seriam as características que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Nós vemos em Deuteronômio 16:17, a oferta deve ser individual e voluntária. Ninguém pode te obrigar a você ofertar na igreja. Ela é voluntária. Ela é um pacto ou um compromisso, a palavra mais conhecida, entre você e Deus. Ninguém pode estipular valores. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 16:2 e 2 Coríntios 9:5, a oferta deve ser planejada. 1 Coríntios 16:2, a oferta deve ser regular e sistemática. Em Deuteronômio 16:17 e 1 Coríntios 16:2, a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Nós vemos aqui que Deus está dizendo que você vai ofertar quando a sua bênção é maior do que você esperava, quando você está ganhando a mais do que normalmente você ganhava antes. E aí você tem um compromisso com Deus de ajudar em alguma obra diferente dentro da igreja. Nós vamos ver aqui, na complementação do nosso estudo, como deve ser usada as ofertas e como a igreja as distribui. Está em Êxodo 36:3. E aqui está assim: tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alcançada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. Nós vemos aqui que Deus nos diz que é uma oferta voluntária. O seu pastor, ele pode pedir fora do dízimo, mas ele não pode estipular para você o valor necessário. Ele tem que apenas falar: irmãos, nós temos aqui um projeto de fazer isso, trocar iluminação. Hoje muita igreja mexe com telão, microfones, caixa de som. Nós temos que melhorar essas coisas aqui, irmãos. Os irmãos podem ofertar para que nós possamos fazer a troca. O pastor, ele pode falar o total que será gasto nesta obra. Nós vamos gastar 1.000, nós vamos gastar 5.000, nós vamos gastar 10.000. E os irmãos que puderem colaborar, sejam bem-vindos a colaborar com Deus. Mas ninguém pode colocar a mão no seu bolso falando que você vai ser abençoado se você dá tanto. Pois aqui eles usam a palavra de Deus para enganar as pessoas, falar assim: Deus está falando aqui que você tem que dar com abundância para que você receba com abundância. Pois na hora de enganar as pessoas, eles falam certinho a palavra de Deus, mas somente aquele versículo específico, eles não continuam lendo, falando que antes Deus quer que você dê com amor, com sabedoria. Você sabe o que está sendo feito dentro da sua igreja? Tem gente que diz assim: Marcão, tem gente que diz assim: irmão, mas eu estou fazendo a minha parte, ele que se vire com Deus. Isso é uma coisa na qual eu não posso falar nada. O que eu posso falar é isso aqui. É mostrar para vocês a palavra de Deus, é mostrar para vocês a verdade dentro da Bíblia. Nós vemos aqui que Deus nos ensina como fazer com os dízimos e as ofertas, para que não sejamos enganados. Nós vemos aqui que Deus nos diz que devem ser usados para o serviço do santuário, que é a igreja. A igreja destina as ofertas alcançadas para a construção, manutenção de templos, bens como no apoio à pregação do Evangelho em regiões pobres, consideradas campos missionários. Nós vemos aqui também um ponto muito importante na qual eu não falei. As ofertas também podem ser para a construção de igrejas. Aqui nós temos o ministério e a nossa associação. A associação é responsável pela Zona Leste. Cada região tem a sua igreja central.
que distribui as igrejas, umas próximas das outras, e assim o trabalho de Deus vai sendo feito. Vamos aqui para a nossa próxima questão, que diz assim: antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? Está em 2 Coríntios 8:5. E aqui está assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos cederam, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui Deus nos fala que nós temos que nos entregar a Ele. Aqui Deus nos diz que nós temos que confiar em Deus em primeiro lugar, e depois as outras coisas serão acrescentadas. É ao contrário, meu querido. Deus não quer fazer uma troca com você. É você que tem que acreditar em Deus. Deus não vai falar assim para você: vem aqui, me paga, que eu vou te devolver o que você pagou. Deus já te deu o que você tem. Nós temos que confiar na palavra de Deus, não na palavra dos homens. É muito chamativo, muitos teatros, muitas coisas, pessoas ficando ricas do nada. Porque eu não tinha nada e hoje eu sou rico. Hoje eu tenho não sei quantas firmas, 1000 funcionários. Por quê? Porque eu dei todo o meu dinheiro para Deus. Não é assim que funciona, meus irmãos. Vamos parar de ser enganados. Cada um oferecerá uma proporção em que possa dar, segundo a bênção. Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa. Nós vemos em Deuteronômio 16:17. Novamente, Deus está falando para nós aqui. Quem escolhe a quantidade de oferta na qual você oferta para Deus é você, não é o pastor. Muitos dizem que o dízimo foi abolido para arrancar o seu dinheiro, irmão. Para falar que não precisa mais de dar os 10%, porque Deus não vive de 10%. Você tem que dar 50%, 60%, 80%, 90% para Deus. Entrega tudo o seu dinheiro para Deus. É isso que eles mostram, é isso que eles ensinam. E cada vez mais as pessoas estão mais no fundo do poço. Não devemos duvidar das coisas que Deus pode fazer por nós, mas temos que duvidar das coisas dos homens. Você vê que no estudo anterior Deus diz: vamos provar os espíritos, vamos saber se aquela palavra é verdadeira, da onde que vem aquilo que aquela pessoa está ensinando. Nós temos que ver que essa motivação de você dizimar e ofertar é somente por amor a Deus e por amor à sua causa. Nós temos que repassar a palavra de Deus, nós temos que ensinar a palavra de Deus, nós temos que falar da salvação para as pessoas. É isso que Deus está esperando para que Jesus Cristo volte. Quando todo o povo e quando toda a língua souber da salvação em Cristo, nós temos que pregar a palavra, irmãos. Nós estamos aqui para ficar rico, a nossa riqueza está no céu, nossa riqueza está com Deus. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. O simples fato da gente acordar já é uma grande bênção. As outras coisas serão acrescentadas. Agradeça a Deus pelo dia de hoje. Se foi bom ou se for ruim para você, você está livre, você está vivo, você está salvo, porque Deus está dentro do seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, em nome de nosso Senhor Jesus.